Galerinha do quarto ano, bom início de semana aí para todos, tá? E a tia tá aqui hoje para aplicar uma aula de história junto com vocês. Vamos lá? Então, olha só, no final da nossa videoaula, a tia vai estar corrigindo, tá? Atividades do capítulo anterior, nossa ficha, certo? Aqui do livro a gente debateu bastante na aula. E a tia passou ficha de atividades, né? Ainda não tivemos a oportunidade de corrigirmos. Então, no final da videoaula, tá? A tia vai estar corrigindo essa atividade, tá bom? Vamos lá. Então, agora, abram aí na página 226, olha só. Feira e tropas. Vamos entender aí um pouco, né? Como surgiu aí, né? A feira e essas tropas aí, né? Vamos entender um pouco mais? Então, vamos lá. Olha só. Neste capítulo, você vai estudar como o comércio de gado, né, criou vilas e estradas, alterando o ambiente do Brasil colônia, ou seja, né, alterando aí quanto ainda o Brasil ainda não era denominado aí um país, enquanto ele ainda era uma colônia, né? Ou seja, quem fez essa alteração aí foram os portugueses, né? Os nativos aí, os índios, eles não faziam essas alterações, né? Vamos dizer assim, essas queimadas, onde vai tratar aí, né? Queimadas e derrubadas das matas, isso aí os indígenas não faziam, né? Foram aí após a chegada dos portugueses. Então como cita aí, né? Nas queimadas e derrubadas das matas. Isso aí aconteceu, né? No período colonial, porém quando os portugueses, né? Estavam aqui, chegaram aqui ao Brasil. Então eles fizeram aí, né? Eles não respeitavam os indígenas, né? Principalmente aí os fazendeiros, né? Começaram aí a expandir essa criação de gado, né? Com isso aí, de fato, os vaqueiros, né, também, eles faziam essa exploração aí, danificando aí as terras, né? Fazendo as queimadas, e com isso derrubava aí as matas, né? Queimavam as matas, além do desmatamento, as queimadas. Então aí, para saber mais, cita o perigo daí das queimadas, né? Principalmente aí nos períodos de seca, chegavam até a morrer aí vários peixes, né? E sem falar na questão do grande perigo, né? Que todos ali pegavam baldes de água para estar ali, no caso, apagando, para que não devastasse tudo, né? Inclusive, cita aí no Para Saber Mais que até as crianças também ajudavam ali para conter aquele incêndio, né? Então, o gado no Nordeste, né? Ali, durante o período colonial, surgiu aí a criação de gado, né? Além para alimentá-los, né? Para a questão do comércio ali, né? A vendas carne, derivados ali do leite, o queijo, né? Que também foi aqui no Nordeste, aqui no interior, né? Então, partes ali eram para cana-de-açúcar, parte das terras eram para as plantações de cana-de-açúcar, né? E outras ali no sertão e no interior, a criação ali do gado, né? Onde vaqueiros também escravizavam os indígenas para esse trabalho. Não só na questão do cultivo, ali da cana-de-açúcar, também eles para fazerem esse trabalho aí, né, com o gado. Isso aí em nosso Nordeste. E no Mão na Massa, gente, vai falar dessa questão aí do derivado, né? Olha só. O que pode ser produzido em uma fazenda de gado? Reflita sobre a pergunta e discuta com os colegas, como infelizmente não estamos em sala, né? Então, aí depois circula os produtos da pecuária e seus derivados. Então, vão estar circulando aí, né? A vaca, né? O queijo, o leite, a carne, né? Você vê tudo derivados aí, né? Do boi, da vaca, né? Ou seja, aí da pecuária,
né? Então, vocês vão estar circulando aí os derivados também aí da vaca, né? Que aí o balde representa aí a retirada do leite, né? Para colocar aqui no balde. Aqui mostrando, no caso, a mama da vaca também com o balde. Aqui o queijo e a carne, certo? Então, tem um poema aqui na página 230, que aqui vai deixar para vocês estarem fazendo a leitura, certo? Ele é bem pequenininho aí, só com duas estrofes aí, tá? Ele retrata aí o dialeto nordestino, né? Fala aí um pouco da vida do vaqueiro, certo? Então, dando continuidade aí, tropas e tropeiros, olha só. Outra área de criação de gado na colônia era atual na região sul do Brasil, então não foi só no Nordeste, né? Deu início no Nordeste, mas aí foi para a região sul. Isso acontecia porque existem muitos pastos naturais na região sul, né? Para que eles pudessem ali estar se alimentando, né? O gado. Então, nem sempre era preciso realizar queimadas. Eram criados gado bovino e muar, ou seja, formado de mulas e burros, em grandes rebanhos que eram levados até as feiras de São Paulo e Minas Gerais. Quem levava as tropas até as feiras eram chamados de tropeiro, ou seja, ali vários, né, bois e vacas, né, aquele rebanho ali. Então, eram chamados de tropeiros, né? Eles levavam ali de um estado para outro, de uma região para outra, né? E no lombo das mulas, várias mercadorias podiam ser transportadas. Muitas cidades da região sul do Brasil têm monumentos ou desfiles homenageando os tropeiros. Inclusive fizeram até, tinha a questão da culinária, que quando eles estavam fazendo ali o trajeto, né? Eles mesmos cozinhavam. Aí na página 232, cita aí o caminho das tropas, né? Que ambas aí eram na região sul, certo? Eles faziam aí esse percurso. Veja, como diz aqui na legenda, ó. Caminho da Praia, tá? Caminho da Graciosa, Caminho das Missões e Caminho do Viamão, onde mostra aqui o percurso, ó, ambos aí na região sul, certo? Então, o Caminho da Praia ia da colônia de Sacramento, no Uruguai, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina. O Caminho da Graciosa ligava Curitiba ao litoral paranaense, passando pela Serra do Mar. E aí, o Caminho do Viamão, né, que era uma estrada que ligava os campos de Viamão, no Rio Grande do Sul, às feiras de Sorocaba, né, onde muitas cidades ali foram fundadas nos locais de pouso ali das tropas, ou seja, diante de eles estarem ali fazendo esse percurso, muitas cidades foram criadas, né? Então, aí também o Caminho das Missões, né? Que ligava São Borja, no Rio Grande do Sul, à cidade de Sorocaba, em São Paulo. E também atravessava ali várias cidades, né? De Santa Catarina e do Paraná. E ali a maior parte do caminho existe até hoje, abrigando muitos restaurantes, igrejas antigas, né, e atrações turísticas. Por isso que até está representando aí, né, com uma cruz aí, né? Pois tem lá diversas igrejas, né? E com isso atrai bastante turistas. Aí na página 234 tem três perguntinhas aí, ó. Algumas até pessoais, que vocês vão estar respondendo, né, diante aí das tropas. E também vão ler esse pequeno texto aí, com a lupa na mão, certo? Que retrata aí um pouco mais sobre as tropas, sobre o que eles faziam, né? Então, olha aí, quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros? Qual a importância dos tropeiros para o comércio?
essa ida e vinda deles, né? Qual foi a importância dos tropeiros para o povoamento do interior do Brasil? O que é que ele ajudou aí a construir, né? Com essas paradas dele lá, deles que eles paravam para descansar e esses trajetos que eles faziam, ajudou aí no caso para quê, né? E aí? Então, a fundar várias cidades, né? Como até citou aqui na questão dos lugares onde eles passavam, né? Então, foi fundada aí várias cidades, né? Abrigando aí restaurantes, né? Lugares aí turísticos, diante ali das paradas dos tropeiros, né? Então, aí na página 235, quando falam aí caminhos do comércio, né? Origem das vilas e cidades, que os tropeiros, né? Assim também como os bandeirantes, eles foram aí de grande ajuda para que surgisse tudo isso aí, né? Para que surgisse essas vilas, pois por onde eles passavam, né? Ali com os animais, fazia aquele trajeto, né? Ali iam abrigando pessoas para compra, para comercialização. Começou a ter feiras em alguns locais, vamos dizer, mais movimentados, né? Onde eles paravam para descansar diante das viagens longas e cansativas, né? Questão de chuvas, então eles paravam para esperar, né? Ali que a chuva passasse, e às vezes, onde eles pensavam que iam voltar mais rápido, demorava um pouco mais, né? Para esse descanso, né, para eles, para com os animais. Então, com isso aí ajudou pessoas ali comercializassem, né? Ali começou a feira, né? A venda de produtos, venda ali dos animais, né? Então eles precisavam, né? Descansar, esperar a chuva passar. Então ali foi surgindo também pousadas, né? Com isso ali outro meio ali de renda, né? Gerar ali renda para que eles ganhassem dinheiro, né? Em troca ali eles também descansavam. Com isso foi surgindo ali vilas ao redor e com isso foi também formando ali cidades, né? E uma das mais conhecidas aí foi Sorocaba, em São Paulo, né? Por ter aí grande fonte ali de renda nas suas feiras e bastante pessoas ali que vinham de outras cidades também para estar ali efetuando compra, também está vendendo seus produtos, ou seja, fazia aí essa troca, né? Aí de olho no local, na página 236, né, estudamos que no Brasil muitas vilas e cidades foram fundadas durante o período colonial. Você conhece a história de sua cidade? Como ela foi fundada? Faça uma pesquisa sobre a história de sua cidade, depois faça um mapa do centro histórico dela, indicando os pontos principais. Então, não só essa da página 236, que fala aí, né, indicando os pontos principais aí, né, fazendo esse mapeamento, como também aí 237, aqui no Com a Lupa na Mão, fala aí um pouco sobre a mudança da cidade, né? Todas as cidades mudam com o passar do tempo, inclusive a sua. Converse sobre a história de sua cidade com uma pessoa mais velha que tenha morado em sua cidade quando era jovem, né? Aí aqui, vá até a página 39 do material de apoio, né? E complete as informações no dos quadros, né? E anote a reflexão sobre sua cidade hoje em dia. E no quadro 2, resiste as informações do seu entrevistado, que vai estar mostrando aqui, olha só. Essas são as perguntas aí que você vai estar entrevistando, tá bom? Onde diz aí, atualmente a maioria das cidades tem luz elétrica. Com ela ligamos muitos objetos de nossas casas, como eles vão citar os objetos que a gente liga aí através da luz elétrica. Atualmente temos água encanada que usamos para, vamos citar aí. Em nossa cidade podemos passear por quais os lugares que podemos passear em nossa cidade? Atualmente temos muitos serviços de saúde, como vai estar citando também. Aí depois aí o entrevistado vai responder como era aí
anteriormente, olha só. Quando você era pequeno, já havia luz elétrica ou equipamentos eletrônicos em sua casa? Quando você era menor, tinha água encanada em sua casa? Se não, como você conseguia água? Nasceu. Onde você passeava quando era pequeno? Na letra D. Quando você tinha menos idade, como cuidava da saúde? Então, todas essas perguntas aí você vai estar fazendo a pessoa que você vai entrevistar, certo? Aí, material de apoio, página 39. Então, vocês vão estar respondendo também aí o mão na massa na página 237. São só essas 3 questõezinhas aí, certo? Aí, referente ao assunto, também, vocês vão aí para a ficha de atividades, na página 123 e 124, certo? Que retrata aí também feiras e tropas, né? Sobre o nosso assunto aí aplicado, tá bom? Então agora a tia vai estar aí fazendo correção do nosso capítulo anterior aí, das fichas que a tia passou para casa, certo? Então vamos lá acompanhar as correções. Então, aí, começando a correção aí na página 117, falando um pouco aí, né? Aqui na 117 foi pessoal, para vocês estarem fazendo aí uma história em quadrinhos que retratasse aí a vida dos bandeirantes, né? Como eles exploravam ali as terras. Então vocês iam estar aí, muita gente mandou aí a foto, né? Elaborou aí uma história em quadrinhos sobre como eles faziam, né? Esse percurso aí, essa exploração das terras, né? O cotidiano dos bandeirantes. Aí na página 118, na segunda questão, é com caça-palavras, né? Onde foram encontradas aí as palavras monções, rios, colônia, riquezas, expedições e exploração. Ou seja, aí as 6 palavras foram encontradas, né? Aí depois, na terceira questão, escreva um pequeno texto com as palavras que você encontrou, certo? Você vai estar ali citando elas, montando aí sua frase, né? Então aí é pessoal, né? Então vamos aí a 119. Então aí na página 119, ficha, vamos aí a correção, certo? O que eram as monções? Então, eram expedições de exploração do território brasileiro por meio dos rios, né? Eles faziam aí o trajeto por meio dos rios. Na segunda questão, utilize as palavras do quadro para preencher corretamente as lacunas do trecho a seguir. Aí, o Rio São Francisco é um dos mais importantes da região Nordeste. E durante o Brasil colônia, muitos rebanhos de gado foram criados ao seu redor. Atualmente, as águas desse rio passaram por uma obra de transposição. Então, aí, locomoção. Qual será aí o locomoção? Então, aí, letra B. Não havia estradas nem mapas e os portugueses se depararam com muitas montanhas e rios, né? Então, aí, no caso, a locomoção. Natureza. Letra E, né? Aqui existiam animais perigosos e plantas venenosas. Os portugueses também sofriam com os mosquitos. Então, aí, letra E, natureza, né? Vai colocar aí letra E. Alimentação. Qual contempla aí a alimentação? Letra D, né? Caça, pesca, frutos e vegetais. Aqui tudo era muito diferente do que os portugueses costumavam consumir. Então, aí, letra D. Indígenas. Letra C, né? Alguns povos desconfiavam dos portugueses, pois achavam que eles roubariam suas terras.
Clima, letra A, né? O Brasil era muito mais quente que Portugal, onde fazia frio boa parte do ano. Então ficou assim a sequência B, E, D, C, A, né? Sequência aqui, ó. Aí na página 119. Aí na ficha, página 120. Aí na quarta questão, onde diz aí, observe atentamente o mapa do Brasil produzido por Giacomo Gastaldi entre 1500 e 1565. Depois responda as questões. Ou seja, esse mapa aí, né? Onde o nosso Brasil ainda não era aí um país, né? Ele ainda era colônia aí. Olha só. Aí tem aí as perguntas. Por que o mar está cheio de monstros? Né? Então, era comum que os limites desconhecidos do território fossem representados como habitados por monstros, né? Afinal, se tinha muito medo das regiões não exploradas, né? Então, como eles aí não haviam explorado aí os bandeirantes, né? Eles tinham aí como monstros, pois não conheciam, né? Na letra B, quem são as pessoas cortando madeira? Por que elas estão fazendo isso? Então, são os indígenas, né? E por que elas estão fazendo isso? Porque elas estão sendo aí escravizadas, ou seja, obrigadas aí a fazerem, né, esse trabalho escravo, né? Então, é isso, meus amores. Essa foi a nossa correção, tá? Do capítulo anterior, aí da nossa ficha. Então, um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.